Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Juízes 6:12 que diz: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, o livro de Juízes aqui revela um ciclo recorrente da história de Israel. Então havia pecado, opressão, arrependimento, libertação. Não só isso, querido. Juízes 6, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, resultado da sua idolatria e da sua desobediência. Então, Gideão ele surge nesse cenário como alguém comum, mas porém estava escondido, malhando trigo em um lagar. E isso era um gesto simbólico de quem estava com medo, mas também precisava sobreviver, ok? Então, a expressão o anjo do Senhor representa a manifestação da presença divina. E ao chamar Gideão de poderoso guerreiro, o Senhor, ele não descreve o que Gideão era naquele momento, mas o que Deus já estava vendo nele e que ele se tornaria sob o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, é interessante você não se medir por hoje, por agora. Porque quantas pessoas que dizem e se perguntam: para que é que eu sirvo no reino de Deus? Para que é que eu sirvo na obra? Eu não sei fazer nada. Você não tem noção do que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Você não tem noção. Então, a oração, né, o buscar o Senhor, a vida, né, de intimidade com Deus, é que vai ser o resultado daquilo que Deus tem para fazer na tua vida de grande e poderoso. E isso vai acontecer. Então, a expressão o Senhor está com você é a base da vocação. Querido, Deus não escolhe simplesmente pessoas pelo que elas têm exteriormente, mas a escolha de Deus é pelo que elas carregam interiormente, é por aquilo que está no coração. Então, há pessoas que são extremamente capacitadas, mas não têm uma chamada, não têm uma vocação, e há pessoas simples que Deus, ele vocaciona. Então, assim, essa questão é com Deus. Não depende de nós, depende do Senhor. Tudo bem? Vamos lá dar continuidade. Querido, qual é a importância desse texto para nós? Alguns fatores são importantes. O primeiro, Deus vê o potencial antes da performance. Queridos, Gideão não se via guerreiro, mas Deus o chamou pelo seu destino e não pela sua condição atual. E isso mostra a identidade do reino é revelada pela palavra de Deus. É o próprio Deus que escolhe e não por circunstância. Amados, 2, a presença de Deus define a vitória. O foco do texto não está em Gideão, mas na frase: o Senhor está com você. A força de um servo de Deus não vem de sua autoconfiança. Isso é caminho, querido, de engano. Mas de uma consciência da presença divina, de um coração rendido ao Senhor. E a vocação divina sempre nasce em meio à crise. Gideão era levado, querido, foi levantado em tempos onde havia medo, perseguição, aonde o inimigo estava realmente já agindo diretamente em opressão. Mas aquilo que Deus revelou ao coração de Gideão, queridos, manifestou, aleluia, o seu poder, a sua graça, a sua bondade e o seu amor. Ou seja, Deus manifesta seu poder justamente quando o homem reconhece a sua fraqueza. Aleluia. E o que nós podemos aplicar na nossa vida? Primeiro, identidade restaurada pela palavra de Deus. Assim como Gideão, muitos crentes vivem escondidos com medo, sentindo-se incapazes. Mas quando Deus fala, ele vai redefinir, aleluia, quem somos. É Deus quem tem o melhor para você, é Deus quem tem a direção para você. Às vezes você tem um sonho, você tem um plano, às vezes você tem um pensamento, às vezes você já programou tudo e Deus vem e muda o seu curso, Deus vem e muda a sua história, Deus muda cenários. E isso é maravilhoso, querido. Por quê? Porque é Deus quem redefine, aleluia, a nossa direção. É Deus quem atualiza o GPS da sua vida e do seu coração. Aleluia. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criação é.
as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2, a presença de Deus transforma covardes em guerreiros. Eita, é forte. Gideão era tímido, tornou-se líder de 300 homens. Quando a presença de Deus, querido, habita em nós, o impossível se torna, desculpe, acessível. Isso é poderoso. 1 João 4,4 diz: maior o que está em vós do que o que está no mundo. E terceiro, querido, obediência gera libertação, mas também direção. Gideão destruiu os altares de Baal antes de lutar contra os inimigos. A guerra primeiro é espiritual, aleluia, e depois, com a santificação, com a obediência e com a ousadia do poder do Espírito Santo, aleluia, o Senhor quebra, desfaz, sustenta pela sua destra e te põe em lugar de honra e de vitória. Aleluia. Josué 3,5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E um exemplo bíblico maravilhoso é Moisés, querido. Como Gideão, Moisés também se achava incapaz, mas foi chamado para libertar Israel. Ambos aprenderam que a força do chamado está na presença de Deus, não na autossuficiência humana. Em outras palavras, querido, maior é a mensagem do que o mensageiro. Lembre-se disso. Amém? Nunca o mensageiro é maior do que a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro, porque a mensagem é de Deus para nossas vidas. Josué 6,12 ensina que Deus não fala com o nosso passado. Ele fala com o nosso propósito. O propósito de Deus na tua vida é maior do que tudo e todos. Ninguém pode interferir. Circunstâncias, situações podem interferir no propósito de Deus na tua vida. As pessoas, elas precisam se alinhar ao propósito de Deus na sua vida. Mesmo quando estamos escondidos ou com medo, o Senhor nos encontra, nos chama e nos equipa, nos capacita. Ele olha para o nosso futuro e declara e diz e te chama pelo nome: o Senhor está contigo, porque você em Deus é poderoso e é guerreiro, é poderosa e é guerreira no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo, e eu declaro a tua unção, eu declaro o teu poder, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e servas. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, uma ousadia do céu, uma visitação do céu na terra. Deus, todo medo, tudo aquilo que tem tornado o sentimento de incapacidade, de inutilidade, seja quebrado, seja destruído, seja rompido em nome de Jesus. E que o propósito de Deus na tua vida se cumpra. Que aquilo que Deus tem determinado para você, em nome de Jesus, você possa se submeter e obedecer à voz e à direção do Senhor. Porque maior é aquele que chama. Bendito é o nome do Senhor. Que a glória do Senhor seja sobre a sua vida e que você desfrute de algo grande e poderoso. Confie no Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você, mas há um Deus nos céus que ama você. Compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.